Você sente que existe um nível mais profundo na sua fé, que parece inalcançável? E se eu te dissesse que a chave para destravar essa profundidade foi entregue a um homem que viu o rosto de Deus antes mesmo do dilúvio? Hoje, vamos desvendar a jornada secreta de Enoque. O que ele descobriu nos céus sobre Deus, os anjos e o nosso destino é tão poderoso que pode ser a peça que falta para a sua transformação espiritual. O que você vai aprender aqui é crucial. Por isso, se você busca essa conexão mais profunda, preciso te fazer um pedido. Muitos que são tocados por estas verdades ainda não estão inscritos. Então, se inscreva agora e ative as notificações para ter certeza de que você não vai perder nosso próximo vídeo. Fique até o final, porque a jornada de Enoque não é apenas uma história, é um mapa para a sua própria ascensão espiritual. Vamos começar. Vamos mergulhar juntos em um dos maiores mistérios da fé, uma história bíblica que ecoa através dos tempos e fala diretamente à nossa espiritualidade. Já parou para pensar por que, entre tantos homens, foi justamente Enoque o escolhido para uma experiência tão extraordinária? A resposta não está na força ou na riqueza, mas em algo muito mais profundo, algo que você e eu podemos buscar hoje em nossa própria caminhada. A Bíblia, em Gênesis 5:24, nos dá uma pista poderosa. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pense nisso, andar com Deus. Não é uma caminhada física de um lado para o outro, mas uma sintonia de coração, uma amizade íntima com o Criador. A escolha de Enoque foi um reflexo direto de sua sabedoria, não uma sabedoria de livros ou de debates, mas a sabedoria de quem silencia o mundo para ouvir a voz do céu. Ele compreendeu que a verdadeira vida após a morte não começa quando o corpo perece, mas quando a alma decide caminhar com seu Criador, buscando a salvação a cada passo. Foi essa busca incansável, essa fé inabalável, que o distinguiu e preparou para a sua incrível jornada de Enoque, um convite para conhecer os segredos celestiais que muitos profetas apenas sonharam em vislumbrar. Ele se tornou um farol, nos mostrando que uma transformação espiritual genuína é a chave que abre as portas para uma revelação divina. Imagine a profundidade dessa conexão. Não era um relacionamento de rituais vazios, mas uma comunhão diária, constante. Enoque não apenas orava, ele vivia em oração. Cada ato, cada pensamento era um diálogo com Deus. É como se hoje, em meio à correria do nosso dia a dia, decidíssemos pausar não apenas para falar com Deus, mas para ouvi-lo no barulho do trânsito, na conversa com um familiar, no silêncio do nosso quarto. Essa é a sabedoria que o destacou. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava em pecado, ele escolheu um caminho diferente. Ele entendeu que o Criador dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e serafins desejava mais do que sacrifícios. Ele desejava um coração entregue. Essa é uma lição poderosa para nós. Muitas vezes nos preocupamos tanto com as aparências da nossa religiosidade que nos esquecemos da essência, que é o relacionamento. O livro de Enoque, embora seja um dos livros apócrifos, detalha essa relação e nos dá um vislumbre de como a sua devoção o tornou apto para a ascensão aos céus. Ele nos ensina que o preparo para encontrar Deus face a face, para talvez um dia ver o glorioso trono de Deus, começa aqui e agora, na forma como vivemos nossa fé e cultivamos nossa espiritualidade. Portanto, a escolha dele não foi um ato de favoritismo divino, mas a consequência natural de uma vida dedicada à retidão e à busca pela verdade. Foi um convite que ele mesmo construiu com suas escolhas diárias. Pense na sua vida agora. Quais escolhas você tem feito? Elas te aproximam ou te afastam dos mistérios da criação e da mensagem de Deus? A história do profeta Enoque é um chamado para cada um de nós.
É a prova de que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos. A sabedoria que ele viu em Enoque foi a de um homem que, mesmo rodeado pela escuridão, decidiu ser luz. Ele não se conformou com o padrão do mundo, mas buscou um padrão celestial, ansiando por uma compreensão maior da vida e do seu propósito. Essa jornada de Enoque, que estamos prestes a explorar, não começa com anjos descendo do céu, mas com a decisão de um homem de elevar seu coração a Deus. E é exatamente essa decisão, esse primeiro passo de fé, que pode nos preparar para as nossas próprias experiências celestiais e para um entendimento mais profundo sobre o julgamento e a misericórdia que definem o nosso destino eterno. A sabedoria dele foi a semente de toda a sua jornada. Após construir uma vida de comunhão com Deus, a resposta divina para Enoque não veio como um sussurro, mas como uma visitação gloriosa. Imaginem a cena. Em um dia como qualquer outro, dois seres de luz, dois anjos magníficos, surgem diante do profeta Enoque. O livro de Enoque descreve seus rostos brilhando como o sol, seus olhos como lâmpadas de fogo, e de suas bocas saía fogo. Não eram figuras sutis, eram a própria manifestação do poder e da glória celestial. Essa não era uma visita comum, era a chamada, o convite oficial para a ascensão aos céus. Pensemos no que isso significa para a nossa fé. Muitas vezes, esperamos que a mensagem de Deus chegue de forma discreta, quase tímida. Mas a história bíblica nos mostra que, quando o chamado é para uma missão grandiosa, Deus não hesita em demonstrar seu poder. A chegada desses anjos não era apenas um convite, mas uma confirmação. A vida de devoção de Enoque tinha sido notada no mais alto dos céus, diante do próprio trono de Deus. Esta é uma lição poderosa sobre a espiritualidade. A nossa caminhada diária de retidão não passa despercebida. Cada oração, cada ato de bondade, cada vez que escolhemos o caminho da luz em vez do pecado, estamos, na verdade, atraindo a atenção do céu. A chamada de Enoque nos ensina que uma vida de profunda transformação espiritual pode, de fato, culminar em uma revelação divina espetacular. Essa visita celestial foi o ponto de virada. O momento em que a jornada de Enoque deixou de ser uma busca interna e se tornou uma experiência física e transcendental. Os anjos o informaram de seu destino. Ele seria levado para conhecer os segredos celestiais, para ter uma visão dos céus que nenhum mortal antes dele havia tido. É interessante notar como isso se conecta com a nossa própria vida. Quantas vezes sentimos um chamado para algo maior? Pode não ser uma visita de anjos com rostos flamejantes, mas talvez uma inquietação na alma, um desejo ardente de servir, de mudar, de buscar um propósito mais elevado. Esse é o eco da chamada de Enoque em nós. É Deus, por meio de seu Espírito, nos convidando para a nossa própria ascensão. Uma ascensão da mediocridade para a excelência espiritual, da dúvida para a fé inabalável. O convite celestial a Enoque mostra que Deus tem planos que vão muito além da nossa compreensão. Ele não está limitado às nossas expectativas. Ele é o Deus dos arcanjos, dos querubins e serafins, e seu poder para nos elevar e nos usar em seus planos é infinito. A questão é, estamos nós, como Enoque, vivendo de uma forma que nos torna receptivos a esse chamado? Estamos afinando a nossa espiritualidade para ouvir a voz que nos convida a deixar o que é terreno para trás e abraçar o que é divino, o que nos aproxima da salvação. O mais belo nesse episódio é a serenidade com que Enoque parece receber a notícia. Não há relatos de pânico, mas de aceitação. Isso é fruto de uma vida inteira de preparo. Ele já andava com Deus. Então, a transição para ir com Deus era o próximo passo natural. Ele sabia que o mesmo Deus que o guiou na terra o guiaria através dos céus, revelando os mistérios da criação. Essa chamada
nos inspira a cultivar uma fé tão robusta que, quando o inesperado de Deus acontecer, nossa resposta não seja o medo, mas a confiança. Seja um chamado para um novo ministério, para perdoar alguém ou para uma mudança drástica de vida, a preparação é a mesma, uma comunhão diária e sincera. A história de Enoque é um testemunho de que a vida terrena é, na verdade, uma grande preparação para a eternidade, para a verdadeira vida após a morte. A chegada daqueles seres celestiais foi a prova final de que sua vida não seria interrompida pelo julgamento comum do pecado, mas transformada pela graça. E agora, com o convite aceito, uma nova preocupação surge em seu coração, não por si mesmo, mas por aqueles que ele deixaria para trás. Antes da gloriosa ascensão aos céus, o coração do profeta Enoque se volta para o seu legado mais precioso, sua família. A jornada de Enoque não o desumanizou. Pelo contrário, sua proximidade com Deus intensificou seu amor e sua responsabilidade para com os seus. Ele reúne seus filhos, e as palavras que ele compartilha não são sobre heranças ou bens materiais, mas sobre o único tesouro que transcende a vida e a morte, a fé. A mensagem de Deus que ele transmite é direta e urgente. Não se afastem de Deus, não coloquem outros deuses diante dele, caminhem na retidão e não se desviem do caminho que leva à salvação. Pensem na força dessas palavras. Um pai, prestes a ser levado em uma carruagem celestial, usa seus últimos momentos para ancorar seus filhos na verdade. Isso nos ensina algo vital sobre a nossa própria espiritualidade. De nada adianta buscarmos uma profunda transformação espiritual se negligenciarmos aqueles que Deus colocou sob nosso cuidado. A nossa primeira missão, o nosso primeiro ministério, é dentro de casa. Enoque nos dá o exemplo prático de como liderar pelo amor e pela instrução, garantindo que a semente da verdade continue a crescer mesmo em sua ausência. Ele estava plantando uma árvore da vida espiritual em seu próprio lar. As instruções de Enoque são um mapa para a vida, um guia para navegar um mundo que já naquela época estava se distanciando dos princípios divinos e se entregando ao pecado. Ele os adverte a não o procurarem após sua partida. Uma instrução que pode parecer estranha à primeira vista. Não me procurem até que o próprio Senhor me traga de volta. Uau! Isso é de uma profundidade imensa. Não era um ato de distanciamento, mas a mais pura lição sobre confiança e soberania. Enoque estava ensinando seus filhos a colocarem sua confiança não nele, um homem, mas diretamente em Deus, o autor dos mistérios da criação. Ele estava os libertando da dependência de um líder visível para conectá-los a um líder invisível e eterno. É um eco do que Jesus diria séculos depois em João 16:7. Convém-vos que eu vá. Às vezes, a presença física de um mentor pode se tornar uma muleta. Enoque, em sua sabedoria, sabia que para a fé de seus filhos amadurecer, eles precisariam aprender a andar com Deus por si mesmos, assim como ele fez. Ele estava passando o bastão, não de sua presença, mas de seus princípios, garantindo a continuidade de uma linhagem de retidão que seria fundamental para o futuro da humanidade, resistindo à influência dos anjos caídos e sua descendência, os Grigori, mencionados no livro de Enoque. Essa despedida, portanto, é a coroação de sua vida terrena e o verdadeiro início de seu legado. Ele não deixa para trás apenas uma história de uma milagrosa ascensão aos céus, mas um manual prático de como viver uma vida que agrada a Deus. Suas palavras ecoam o coração do Pai, um chamado à santidade, à justiça e, acima de tudo, ao relacionamento. Ele sabia que seus filhos enfrentariam o julgamento de suas próprias escolhas e os equipou com a única ferramenta necessária: a devoção a Deus. Essa cena, tão rica em emoção e sabedoria, serve como um espelho para nós. O que estamos ensinando aos nossos?
Qual é a essência da herança espiritual que estamos construindo? A história de Enoque, parte fundamental da grande história bíblica contida tanto nas escrituras canônicas quanto nos livros apócrifos, nos desafia a viver de tal forma que nossas últimas palavras na terra sejam um firme e amoroso sigam a Deus. Com o coração em paz, sabendo que tinha cumprido sua missão terrena, Enoque agora estava pronto, verdadeiramente pronto para a sua visão dos céus, para a jornada que o levaria através de portais de luz para a presença do Todo-Poderoso. Então, com as instruções dadas e seu coração em paz, a verdadeira jornada de Enoque começa. Guiado pelos 2 anjos de luz, ele inicia sua ascensão aos céus, uma viagem que desafia a nossa imaginação e expande radicalmente o nosso conceito de espiritualidade. O primeiro céu que ele vislumbra é um lugar de ordem cósmica, um reino vasto, onde ele vê os tesouros da neve e do orvalho e os líderes estelares, os anjos que governam o firmamento. É uma visão dos céus que revela a meticulosa organização dos mistérios da criação. Isso nos ensina que o universo de Deus não é caótico. Cada estrela, cada nuvem tem um propósito e um guardião. Mas o contraste é imediato e chocante. Ao subir para o segundo céu, Enoque se depara com uma escuridão palpável, uma prisão celestial. Lá, ele vê os anjos caídos, aqueles que seguiram seu líder em rebelião e agora aguardam o dia do grande julgamento. É uma visão sóbria e terrível, um lembrete direto das consequências do pecado e da rebeldia contra o Criador. Esta primeira etapa da jornada já nos mostra os 2 lados da moeda espiritual: a glória da obediência e a escuridão da desobediência. O livro de Enoque detalha essa dualidade, mostrando que os céus contêm tanto a beleza da santidade quanto as consequências da queda, um poderoso alerta para a nossa própria caminhada de fé. Subindo ainda mais, a revelação divina se intensifica. No terceiro céu, uma maravilha se desdobra: o Jardim do Éden, guardado por 300 anjos resplandecentes. Lá está a lendária Árvore da Vida, cujos frutos prometem a vida eterna. Um lugar de paz, indescritível, a promessa da salvação manifestada em um paraíso. É a imagem do que a humanidade perdeu, mas também a esperança do que pode ser restaurado através da fé. Contudo, nesse mesmo nível, Enoque também vê um lugar de tormento, um norte sombrio preparado para aqueles que na terra cometeram pecado e rejeitaram a mensagem de Deus. Céu e inferno lado a lado, uma visão que nos força a confrontar a seriedade de nossas escolhas. A viagem continua e a cada nível mais segredos celestiais são revelados. Ele vê os mecanismos do sol e da lua, as legiões de arcanjos, e encontra os Grigori, gigantes melancólicos e silenciosos que lamentam sua rebelião. A jornada é uma aula magna sobre a estrutura do universo e a hierarquia divina, mostrando que tudo e todos, desde o menor anjo até o maior arcanjo, têm um lugar e um propósito no grande plano. Finalmente, após atravessar os céus que abrigam as estações, os signos do zodíaco e as hostes celestiais, Enoque se aproxima do clímax de sua jornada, o ápice da transformação espiritual. Ele chega ao 10º céu. Aqui, as palavras falham. A luz é ofuscante. Ele vê os poderosos querubins e os ardentes serafins, os guardiões da santidade divina, e então ele vê o trono de Deus. Não é um trono de ouro e pedras, mas de glória, poder e luz indizíveis. E ali, naquela presença avassaladora, o profeta Enoque tem a visão mais sublime que um mortal poderia experimentar. Ele vê o rosto de Deus. Neste momento, toda a jornada, toda a sua vida de devoção encontra seu significado supremo. Não há mais perguntas, apenas adoração. Ver o rosto do Criador é a revelação divina final, a confirmação de sua fé
e a fonte de uma mudança que o marcaria para sempre. Uma experiência como essa não deixa ninguém inalterado. Ela refaz, reconstrói e redefine a própria essência de um ser. Após uma visão dos céus tão sublime, após contemplar o rosto do próprio Deus, seria impossível para Enoque permanecer o mesmo. A mortalidade e a santidade divina não podem coexistir sem que uma transforme a outra. E é exatamente isso que acontece. Diante do trono de Deus, o Senhor se dirige aos anjos que acompanhavam o profeta Enoque, especificamente ao arcanjo Miguel, e ordena: tirem de Enoque suas vestes terrenas, unjam-no com meu óleo sagrado e vistam-no com as vestes da minha glória. Pensem na profundidade desse ato. As vestes terrenas representam tudo o que ele era: sua humanidade, suas limitações, sua conexão com um mundo marcado pelo pecado. Retirá-las é um ato simbólico de despojamento total, de deixar para trás o velho homem. É um eco poderoso do que o apóstolo Paulo nos ensinaria em Colossenses 3, 9 e 10, sobre nos despirmos do velho homem com seus feitos e nos revestirmos do novo. A transformação espiritual de Enoque é uma demonstração literal e espetacular dessa verdade. Ele estava sendo preparado para uma nova existência, para uma forma de vida após a morte que não era um fim, mas um glorioso começo. A sua jornada de Enoque não era apenas para ver, mas para se tornar. O processo de sua metamorfose continua com a unção. O óleo sagrado de Deus, um óleo de glória, é derramado sobre ele. Imaginem esse óleo, mais brilhante que a maior das luzes, penetrando em sua essência e o purificando completamente, fazendo-o resplandecer mais que o sol. Essa unção não é apenas uma bênção, é uma capacitação. Ela o torna apto a suportar a presença contínua de Deus e a compreender os segredos celestiais a partir de uma nova perspectiva, não mais como um espectador humano, mas como um participante celestial. Ao ser vestido com as vestes da glória, sua aparência se torna semelhante à dos próprios anjos e arcanjos. Ele não é mais apenas um homem, ele é um ser glorificado. Esta é, talvez, uma das mais incríveis demonstrações de salvação e redenção em toda a história bíblica e nos livros apócrifos. Mostra o plano final de Deus para a humanidade, não apenas perdoar nosso pecado, mas nos restaurar a um estado de glória que perdemos no Jardim do Éden. A fé de Enoque o levou a um ponto de revelação divina que resultou em uma restauração completa. Ele é o protótipo da humanidade redimida, um vislumbre da esperança que aguarda todos que andam com Deus. Completada a transformação, Enoque já não é a mesma criatura que subiu da terra. Ele agora possui uma natureza que lhe permite interagir diretamente com a sabedoria divina, sem o véu da mortalidade. Sua mente, corpo e espírito foram elevados a um novo patamar de existência. Ele se tornou um escriba celestial, um ser capaz de não apenas ouvir a mensagem de Deus, mas de compreendê-la em sua plenitude. Essa transformação espiritual não era um fim em si mesma. Não era apenas um prêmio por uma vida de retidão. Era uma preparação para a sua próxima e monumental tarefa. Deus não o transformou para que ele simplesmente vivesse em êxtase perpétuo. Ele o transformou para um propósito, para uma missão que ecoaria por toda a eternidade e serviria de guia para as gerações futuras. Agora, com olhos de anjo e uma mente iluminada pela glória divina, ele estava finalmente pronto para receber e registrar o conhecimento que lhe seria confiado. Após a gloriosa transformação espiritual, Enoque não fica em estado de contemplação passiva. A fé e a obediência são sempre ativas, e Deus imediatamente lhe confere uma missão de magnitude cósmica. O Senhor ordena que o arcanjo Vreveil, um dos guardiões da sabedoria divina, traga uma pena da mais alta estirpe e os livros do céu para Enoque.
A ordem é solene e direta. Sente-se e escreva tudo o que você viu e ouviu. Pensem no peso dessa responsabilidade. O homem que andou com Deus, que viajou pela vastidão dos céus e viu o próprio trono de Deus, agora é incumbido de ser o escriba do céu. Ele deve traduzir o indizível, colocar em palavras a glória, os segredos celestiais e as verdades eternas, para que a humanidade tivesse um guia. Este é um momento crucial em toda a história bíblica e extrabíblica, pois estabelece a importância da palavra escrita como veículo da revelação divina. Deus não quis que essa experiência extraordinária se perdesse em memórias ou se corrompesse em tradições orais. Ele quis que fosse registrada, preservada. A mensagem de Deus deveria se tornar um legado permanente, uma fonte de consulta para todos que buscassem a verdade sobre a salvação e o julgamento. Durante 30 dias e 30 noites, sem cessar, Enoque escreve. A pena em sua mão se move rapidamente, guiada pela sabedoria do arcanjo e pela memória viva de tudo que presenciou em sua jornada de Enoque. O resultado é uma biblioteca de conhecimento celestial, 366 livros. Não é apenas um livro, mas uma enciclopédia da criação. Nesses escritos, ele detalha tudo: as leis que governam o sol, a lua e as estrelas, a organização e função das legiões de anjos, arcanjos, querubins e serafins, a história da rebelião dos anjos caídos, a beleza do jardim do Éden e a promessa da árvore da vida. E, crucialmente, as leis para a humanidade, o caminho para evitar o pecado e alcançar a retidão. O livro de Enoque, como conhecemos hoje, é considerado por muitos um fragmento dessa vasta coleção de sabedoria. Esse ato de registrar tudo nos mostra o caráter de Deus. Ele é um Deus de ordem, de conhecimento e que deseja se revelar. Ele não esconde os mistérios da criação por capricho, mas os revela a um coração preparado para que esse conhecimento sirva como luz e guia para muitos. O propósito desses 366 livros era multifacetado. Primeiramente, serviriam como um testemunho irrefutável da soberania e do plano de Deus. Em segundo lugar, seriam um manual de espiritualidade, ensinando os homens a viverem em harmonia com as leis divinas e a cultivarem uma comunhão genuína com o Criador. E em terceiro lugar, seriam uma advertência solene sobre as consequências da desobediência e a realidade do julgamento vindouro. Enoque se torna, assim, o primeiro grande profeta Enoque a deixar um legado escrito, um tesouro de conhecimento para seus filhos e para todas as gerações futuras que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Essa biblioteca celestial era a prova de que a ascensão aos céus não foi apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de toda a humanidade. E em meio a todo esse conhecimento registrado, havia segredos que eram ainda mais profundos, verdades que Deus estava prestes a compartilhar com ele de uma forma ainda mais íntima. Quando Enoque terminou de registrar a vasta sabedoria dos 366 livros, poderíamos pensar que sua missão estava completa. Mas Deus, em sua infinita graça, reservou o maior de todos os segredos celestiais para um diálogo particular, uma conversa de amigo para amigo. O Senhor o chama para perto de si, mais perto do que qualquer um dos anjos ou arcanjos jamais esteve, e diz palavras que ecoam na eternidade. Enoque, o que vou te contar agora, não revelei nem mesmo aos meus anjos. Eles não conhecem a origem de meu império, nem meu semblante sem fim. Imaginem a cena. O ápice da espiritualidade não é uma visão espetacular, mas uma conversa íntima com o Criador. Esta é a mais profunda revelação divina, a de que Deus anseia por um relacionamento tão profundo conosco que está disposto a compartilhar os segredos de seu próprio coração. Isso nos ensina que, para além de todo o conhecimento e de toda a doutrina, o objetivo final da nossa fé é a amizade com Deus.
A jornada de Enoque nos mostra que, quando um coração humano busca incessantemente o divino se inclina para revelar não apenas suas obras, mas a si mesmo. Este é o convite que se estende a nós hoje. Buscar um nível de comunhão que nos permita ouvir os segredos que Deus reserva para aqueles que o amam. E qual era esse segredo tão profundo? Era o maior de todos os mistérios da criação, a origem de tudo a partir do nada. Deus descreve para Enoque como: antes da existência do tempo e do espaço, havia apenas ele em sua eternidade. E de sua própria sabedoria e de sua palavra, ele ordenou que o invisível se tornasse visível. Ele chamou à existência a luz, a escuridão, as águas, os fundamentos da terra e os céus, não a partir de uma matéria preexistente, mas do poder absoluto de sua vontade. Esta é a doutrina da criação ex nihilo, a verdade de que Deus não é um mero modelador de uma matéria que já existia. Ele é a fonte primordial de toda e qualquer existência. Essa revelação divina colocou Enoque em uma posição única. Ele agora compreendia a soberania de Deus em um nível que transcendia a própria criação. Ele entendeu que se Deus pode criar tudo do nada, não há nada em nossa vida, nenhum problema, nenhuma dor, que Ele não possa transformar ou resolver. Essa verdade é a base de uma fé inabalável, a âncora para a nossa alma em meio às tempestades da vida. Saber que servimos a um Deus que cria a partir do nada nos dá a certeza para a nossa própria busca por salvação e por uma transformação espiritual completa. Essa partilha de segredos foi o selo final na comissão do profeta Enoque. Não era apenas para satisfazer sua curiosidade, era para equipá-lo com a autoridade final. Ao voltar para a humanidade por um breve período, ele não falaria apenas como alguém que viu coisas maravilhosas, mas como alguém que ouviu do próprio Criador a história da origem de todas as coisas. Essa revelação divina lhe deu uma perspectiva completa, do início absoluto da criação até o julgamento final. Isso solidificou a veracidade de tudo que ele havia escrito e de toda a mensagem de Deus que ele carregava. É a demonstração máxima de confiança e amor de Deus por um filho fiel. E agora, de posse desse conhecimento supremo, a jornada de aprendizado de Enoque estava completa. Restava apenas uma coisa a fazer: entregar ao mundo um resumo final de tudo o que aprendeu. Uma mensagem de aviso, esperança e propósito divino para todos que viriam depois dele. Então, qual é o resumo de tudo isso? Qual é a essência da mensagem de Deus que ecoa através da incrível jornada de Enoque? Ao final, a conclusão se desdobra em duas vertentes poderosas: um aviso solene e uma esperança gloriosa. Primeiramente, o aviso. A visão dos céus que Enoque teve não foi apenas um passeio por paisagens etéreas. Foi uma confrontação com a realidade da justiça divina. Ele viu, com seus próprios olhos, a escuridão da prisão dos anjos caídos, o destino terrível reservado para aqueles que, em sua arrogância, se rebelaram contra o Criador. Ele testemunhou o lugar de tormento preparado para as almas que na terra escolheram o caminho do pecado, da injustiça e da idolatria. Portanto, a primeira parte da mensagem é um chamado à seriedade espiritual. O julgamento é real. As consequências de nossas escolhas são eternas. A história de Enoque nos serve como um alerta para não vivermos de forma leviana, ignorando a santidade de Deus e o peso de nossas ações. É um chamado para examinarmos nossas vidas, para nos arrependermos e para nos alinharmos com a vontade divina, pois a justiça do trono de Deus alcança a todos sem exceção. Mas graças a Deus, a mensagem não termina no aviso. Onde o pecado revela a necessidade de julgamento, a fé revela a promessa da esperança. E que esperança gloriosa! A segunda vertente da mensagem final de Enoque é a da possibilidade infinita que aguarda aqueles que andam com Deus. Ele viu a beleza indescritível dos céus,
a ordem perfeita da criação, o magnífico jardim do Éden e a árvore da vida que ainda floresce. Ele experimentou em si mesmo a transformação espiritual, provando que é possível para um ser humano ser restaurado à glória. Sua jornada é a prova definitiva de que a salvação não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível, uma ascensão aos céus que começa com um simples passo de fé aqui na terra. A mensagem de esperança é que Deus não apenas deseja nos perdoar, mas anseia por nossa companhia, por uma intimidade tão profunda que Ele nos revela seus maiores segredos celestiais. A vida após a morte para os justos não é um sono, mas o despertar para uma realidade de alegria, propósito e comunhão eterna com o próprio Criador e suas legiões de anjos. No fim das contas, a herança deixada pelo profeta Enoque, contida nos livros apócrifos e insinuada na história bíblica, é um espelho para a humanidade. Em sua história, vemos nosso próprio potencial. Vemos o caminho da retidão e o caminho da rebelião, a recompensa da fé e a consequência da incredulidade. A mensagem de Deus através dele é um convite e uma escolha. O convite é para andar com Deus, para buscar uma espiritualidade autêntica e um relacionamento verdadeiro com Ele. A escolha é nossa. Vamos dar ouvidos ao aviso e fugir do caminho que leva à perdição, ou vamos abraçar a esperança e iniciar nossa própria jornada de transformação espiritual que nos levará à presença de Deus? A jornada de Enoque não é apenas uma história para nos fascinar. É um mapa entregue a nós, um chamado para decidirmos hoje qual será o nosso destino eterno. A pergunta que sua vida nos deixa é: qual caminho você vai escolher? A jornada de Enoque nos mostra um nível de intimidade com Deus que está disponível para todos nós que o buscamos de todo o coração. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Qual parte desta revelação mais falou ao seu espírito? Foi a visão do trono de Deus, a sua transformação em um ser de glória ou os segredos da criação? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para a nossa comunidade de fé. E se esta mensagem tocou sua vida e você ainda não está inscrito, faça isso agora e ative as notificações para ter certeza de que você não vai perder nosso próximo vídeo. A sua jornada espiritual não precisa parar aqui. Continue crescendo na fé assistindo ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Fiquem na paz. Eu sou o Visão Profética.